Bolsonaro concedeu uma entrevista à Jovem Pan, especificamente ao programa Pânico, e quando foi questionado sobre a possibilidade de indicar um sucessor para ele na extrema-direita, disse o seguinte, abre aspas, estou na UTI, não morri ainda. Não é justo alguém já querer dividir o meu espólio. Fecha aspas, foi o que disse Bolsonaro quando instado a indicar um substituto para ele em seu campo político. Esta é a primeira entrevista exclusiva concedida por Bolsonaro depois dessa condenação, André Barrocal, uma condenação que não se sabe até este momento e provavelmente não saberemos pelos próximos anos ainda até quando Bolsonaro de fato ficará longe das urnas, né? Olha, talvez nós tenhamos que conviver com uma dúvida por 8 anos. Bolsonaro poderá ou não poderá concorrer na eleição de 2030? Porque uma condenação na justiça eleitoral, ela começa a ter o seu prazo contado sempre a partir da eleição em que o fato causador da condenação ocorreu. Então, a eleição do fato causador da condenação de Bolsonaro foi a de 2022. Mas quando exatamente na eleição de 2022? Há quem diga, entre advogados da área eleitoral, que essa contagem começa no primeiro dia útil após o primeiro turno. E há advogados que dizem que essa contagem começa a partir do primeiro dia útil, depois do segundo turno. Faz toda a diferença esse início da contagem, ser num dia ou no outro. Se for no primeiro turno de 2022, Bolsonaro poderá concorrer na eleição de 2030 por uns 2 ou 3 dias. Se for após o segundo turno de 2022, ele estará fora, inclusive, da eleição de 2030. Hoje eu tive uma informação do tribunal, de dentro do Tribunal Superior Eleitoral, que o TSE, antes disso, Léo, ao proclamar o resultado do julgamento na última sexta-feira, o presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, disse, como já tinha dito o relator do caso, Jair Bolsonaro condenado a 8 anos, a 8 anos sem concorrer à eleição, 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Seguintes ao pleito de 2022, me dá a impressão que é depois, inclusive, do segundo turno. Mas aí eu fui buscar informações hoje no TSE. Que foi que eu ouvi lá de informação? Que o tribunal só vai se pronunciar a respeito disso no dia em que houver um possível registro de candidatura de Jair Bolsonaro. Ou seja, talvez nós tenhamos que esperar 8 anos para saber se Bolsonaro poderá ou não concorrer na eleição de 2030, viu, Léo?